rapaziada, mais uma live começando aqui no Fogonet. Opa, live? Hoje é dia de foguinha, papai. Hoje é dia que a gente preparou um videozinho especial para vocês não ficarem com tanta saudade da gente aqui na live do Fogonet. E o assunto que a gente escolheu para trazer aqui para vocês é a possibilidade do retorno do Eduardo. Eduardo é um cara muito importante para o time do Botafogo, é um cara que não demorou para engrenar. Logo que chegou lá das Arábias, já precisou de apenas 2 jogos, 3 jogos para mostrar que seria importantíssimo, né? E ele foi importante. Logo se transformou num jogador chaves do Botafogo, assim, tomou conta do time. Mais do que ajudar com o próprio futebol, ele também fez crescer a qualidade dos jogadores em seu torno, né? Lucas Fernandes, Tietê, né? Depois que o Tiquinho também chegou, também foi muito... casou muito bem, né? As qualidades dos dois. E aí, no dia 23 de outubro do ano passado, ele contra o Fluminense sofreu uma lesão gravíssima na coxa. O osso descolou do músculo e aí só fazendo uma cirurgia. Cirurgia feita, deu tudo certo. E quase 5 meses depois, Eduardo voltou a treinar normalmente nessa semana. Treinou de chuteira com os companheiros, né? Antigamente ele já vinha fazendo um trabalho individual no campo, mas de tênis, né? Sem estar aos lados dos companheiros, de maneira geral. E dessa vez, nessa semana, ele voltou realmente a fazer as atividades com os companheiros. Isso quer dizer que ele está próximo do retorno, né? Já vai voltar agora quarta-feira contra o Brasiliense? Seria bom demais, mas não sei se é possível. Um jogo importante que requer sacrifícios, mas vale o sacrifício de encurtar um retorno para ter o Eduardo num jogo? E imagina se ele se lesiona de novo e perde o Eduardo por mais tempo, né? Então, assim, é uma situação que tem que ser bem analisada pelo departamento médico, pela fisiologia, pelo próprio Luiz Castro. Analisar com calma, porque o ano é longo. Claro que perder para o Brasiliense seria um vexame, uma vergonha, e qualquer reforço é bem-vindo. Mas perder o Eduardo por mais um longo período seria desastroso, né? Então tem que ver qual é a situação, se ele tem condição ou não. Tendo condição, não tenho dúvida que ele é um jogador que vai ajudar bastante o Botafogo. É um cara que vai ajudar a envolver também, por exemplo, Gabriel Pires tem tudo para crescer, o próprio Lucas Fernandes, quem sabe até os pontos, Vitor Sá de um lado e o Carlos Alberto do outro que está jogando, né? O Tiquinho vai receber mais bola, então é o tipo de jogador que agrega demais, além do seu potencial, também o entorno dele, né? Sabendo também que o Eduardo é um cara que, sim, nem sempre consegue render no seu mais alto nível, né? Quando tá para jogo, terno e gravata, gala, sai de baixo que a partida é dele, né? Mas tem jogos que ele simplesmente some, né? Ele simplesmente não aparece, desconecta do jogo, volta aos 20 do segundo tempo com uma jogada resolve ou não. Então, assim, depende muito, né? O Eduardo tem esses dias que ele tá mais ligado, outros menos ligado. Mas quando vem para jogo, seu amigo, isso aí não tem a menor dúvida. E aí, tem que entender alguns pontos também que estão acontecendo no atual Botafogo. Primeiro, o Eduardo saiu de um time e volta em outro, né? Quando ele se machucou contra o Fluminense, o Botafogo estava numa fase boa. Jefinho encaixado, Tiquinho metendo gol, Júnior Santos, Lucas Fernandes na melhor fase. Tava dando tudo certo. Hoje ele reencontra o Botafogo completamente diferente. Sem Jefinho, sem Júnior Santos, Tiquinho questionado por questões fora de campo, de comportamento, suspensão na STJD e tudo mais. E o Lucas Fernandes também retornando de lesão, ainda não voltou a ser o mesmo. O time, de maneira geral, sendo bastante contestado com atuações horrorosas, assim, de não conseguir jogar contra o Sergipe, perder para Portuguesa em Volta Redonda. Então, assim, é um outro time que ele vai encontrar em seu retorno. E assim, ele ficou quase 5 meses parado. Será que o Eduardo já retorna em tão alto nível assim? Ou será que ele vai precisar de um tempo, entrar como reserva, depois pegando ritmo de jogo, depois conquistando sua vaga de titular? Eu acho que a torcida está ansiosa com o retorno do Eduardo. É um grande nome, de fato, mas tem que ter paciência com ele nesse retorno ao time após 5 meses parado. Quase 5 meses parado. De repente vai completar até 5 meses até voltar a campo, né, novamente. Então, é muito tempo, Sérgio. É muito tempo. É um jogador que não tem mais... não é novo, tem uma idade avançada.
Não tô falando que ele é velho, mas tem uma idade avançada. Será que ele vai voltar da mesma forma? São dúvidas que hoje permeiam na cabeça do botafoguense. Será que ele vai voltar do mesmo nível que ele saiu? Será que vai demorar um pouquinho, mas vai conseguir atingir novamente aquilo que a gente espera dele? Eu diria que a temporada do Botafogo passa muito pelo Eduardo. Se ele voltar bem como o torcedor espera, o Botafogo tem tudo para retomar a confiança, chegar a reforços pontuais e encaixarem no time, e aí sim o Botafogo fazer uma temporada sem sustos, né? De repente, quem sabe até chegando por algo a mais. Hoje tá difícil de acreditar. Sem os reforços, sem o Eduardo, tá difícil, né? Se chegar os reforços, se chegar o Eduardo voltar bem, aí as coisas podem mudar. Mas até agora é difícil fazer essa previsão. E se ele não voltar bem, senhoras e senhores, aí a situação vai ficar bem complicada. Hoje quem teria que chamar a responsabilidade desse Botafogo é o Lucas Fernandes, é o Gabriel Pires, é o próprio Tiquinho. E são jogadores que não estão vivendo seu melhor momento. Torcemos muito para que eles reencontrem o bom futebol do ano passado e junto com o Eduardo, que está voltando aí agora, sejam fundamentais para os objetivos do Botafogo nessa temporada. Parece também, né, que o Eduardo já está no Botafogo há uns 5 anos, né? Cara, eu estava olhando aqui os números dele aqui no site de estatísticas. Ele tem 14 jogos pelo Botafogo. Somente 14, muito pouca coisa ainda, né? Mas já parece que tá no Botafogo há séculos. Meteu 3 gols, deu uma assistência, mas um volume de jogo que né, tomou conta do time, e é por isso que parece que ele tá anos aqui no Botafogo, né? É um cara que a gente, deu um azar danado de perder ele na reta final. Inclusive, acho que perder ele na reta final do Campeonato Brasileiro foi decisivo para ficar sem a vaga, sim. Com o Eduardo, tenho certeza que alguns pontinhos a mais a gente teria feito e conseguido essa vaga. Mas as coisas são como tem que ser, né? Eduardo sofreu essa lesão, ficou muito tempo fora e agora está voltando no momento para lá de importante do Botafogo na temporada. Momento em que o Botafogo está numa crise danada, não está jogando absolutamente nada. Seu técnico Luiz Castro, que antes era tido como sócio de John Textor, hoje já não tem essas costas quentes, né? Vamos dizer assim. Se não melhorar logo desempenho, resultado, não duvido nada de uma demissão do treinador que, por enquanto, por hora, está mantido no cargo. Botafogo, além da Copa do Brasil, tem também agora pela frente a Taça Rio, que é um torneio de consolação ali entre o 5º e 8º colocado do Campeonato Carioca. Normalmente não vale nada e os times sempre colocam até time reserva para jogar essa competição, como às vezes acontece. Porém, esse ano vale vaga na Copa do Brasil, né, de 2024. Então é importante para o Botafogo, é uma competição que tem uma premiação altíssima e logo não pode ser desconsiderada ou tratada com desleixo, né? Então o Botafogo deve utilizar titulares, deve utilizar os principais jogadores para ser campeão da Taça Rio, que vai jogar contra times que ficaram entre 5º e 8º, né, do Campeonato Carioca, como eu disse antes. E vale vaga na Copa do Brasil. O campeão da Taça Rio tem uma das vagas confirmadas. Então quer dizer que se o Botafogo não ganhar a Taça Rio, o Botafogo não vai para a Copa do Brasil? Não. O Botafogo tem outras formas de conquistar essa vaga na Copa do Brasil. 4 delas são pelo Campeonato Carioca e já foram, né, distribuídas para os 4 melhores times do campeonato da fase classificatória do Carioca. A outra vaga é para quem vai disputar, quem vencer a Taça Rio, que é o que o Botafogo vai jogar agora de 5º a 8º. Uma outra vaga é para a Copa Rio, que é o torneio esse que o Botafogo não participa no final do ano, só os times pequenos, e também vai valer uma vaga na Copa do Brasil. O restante pode vir pelo Campeonato Brasileiro. Por quê? Por exemplo, Fluminense, Flamengo e Vasco, que terminaram entre os 4 primeiros colocados, já tem vaga assegurada na Copa do Brasil 2024. Se eles forem para a Libertadores, eles abrem mais uma vaga para o estado do Rio. E é difícil hoje você imaginar que pelo menos o Flamengo fique fora do G4, né? Tem tudo para estar Flamengo até Fluminense, e aí nesse caso abriria mais vagas para os cariocas, e aí o Botafogo estaria muito bem colocado ali na 5ª colocação do estadual, no sentido, muito bem colocado nesse sentido, né? Para ganhar essa vaga. E então o Botafogo tem muita chance de ser beneficiado pelos outros. Agora, o Botafogo pode resolver essa parada com as próprias mãos, né? Vence a Taça Rio, que seria uma obrigação e uma vergonha se não acontecesse,
e conquista essa vaga logo direto e fim de papo e vai pro Brasileiro só focando em Libertadores e outras coisas que puder sonhar, né? Na melhor posição no Campeonato Brasileiro, né? Vamos dizer, né? Hoje fica muito difícil falar que o Botafogo luta pelo Campeonato Brasileiro, pela Libertadores no Campeonato Brasileiro. Acredito hoje em meio de tabela até para baixo, do jeito que tá, e vamos esperar ver os reforços, se o time vai pegar confiança, vai retomar o bom trabalho do Luiz Castro. Por enquanto não dá para fazer nenhum prognóstico melhor do que esse. Hoje a situação tá difícil, o Botafogo precisa dar uma resposta, e tanto dentro de campo quanto fora de campo. Fora de campo as coisas estão se encaminhando, voltando para o trilho, questão de dívidas, financeiro e tal, tudo mais, mas também precisa agora acertar nos reforços, né? Precisa de alguns reforços pontuais, mais do que reforços pontuais agora, né? Precisa de ponta. Veio o lateral direito, o de Plácido, mas precisa de um ponta direita, ponta esquerda, atacante, reserva. O Patrick de Paula perdeu o ano todo com mais uma lesão grave. Não sei se vai ter reposição, enfim. Gostaríamos também de um zagueiro pela direita, quem sabe o lateral esquerdo reserva. Então já começa, né? Não sei se para essa janela, mas também para do meio do ano. Muita coisa aparecendo aí. O Botafogo, como sabe, sondou o Ademir, do Atlético Mineiro, e o Léo Juba, do Sport. São duas opções de jogadores que podem ajudar. Não sei se resolve os problemas do Luiz Castro, mas certamente agregam de alguma forma ao elenco atual do Botafogo, que sofre nessas posições, principalmente o Ademir na ponta direita, né? Sauer, Piazon, todos ali mostrando que não estão tendo muita condição de ser titular, e o Ademir chegaria com status, com certeza, de peça importante. Vamos ver, precisa encaixar, precisa acertar nessas contratações para o Botafogo ter um ano mais tranquilo, sem tanto desespero e, quem sabe, sonhar até com algo melhor. É possível? Vamos torcer, é o que nos resta, beleza? Obrigado aí pela moral, tamo junto, deixa a opinião aí de vocês, o que vocês acharam. O Eduardo é esse craque mesmo de bola? Vocês gostariam da contratação do Ademir e do Léo Juba? Deixa aí sua opinião que eu quero saber o que vocês acham, valeu? Tamo junto, obrigado pela moral. Amanhã tem live novamente aqui no horário de sempre, aqui do Botafogo, segunda-feira, 2 da tarde. Estamos de volta. Essa carinha aqui, mais ou menos, né? Meia estragada. Então é isso. Tamo junto, rapaziada. Valeu, um beijo, um abraço, fui. Até mais. Tchau, tchau.